Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para gravar uma videoaula a respeito de ponto de fusão. Esse é o tema da videoaula de hoje. Vocês vão receber o material, podem fazer uma leitura atenta, tirar dúvidas no momento da aula, se atentem à realização do experimento e vamos lá. Boa noite. Boa noite. Bem, eu gostaria de fazer inicialmente uma pequena introdução ao ponto de fusão, para a gente saber exatamente do que é que a gente está falando. Ponto de fusão é a temperatura em que uma substância passa do estado sólido para o estado líquido. Para as substâncias puras, isso ocorre a temperatura constante. Então, se você tem uma substância pura e submete essa substância à fusão, ela irá se fundir a uma temperatura constante. Existem algumas misturas específicas que se comportam durante a fusão como se fosse uma substância pura. São as misturas eutéticas. As misturas eutéticas, elas fundem a temperatura constante antes que o componente de menor ponto de fusão se fundisse. Um exemplo clássico disso aí são aquele metal fusível usado em dispositivos elétricos. Aquilo ali é uma liga quaternária de estanho. Preciso ler porque aqui eu tenho os pontos de fusão. O ponto de fusão do estanho é 231,8 graus. Chumbo, o ponto de fusão é 327,5 graus. Cádmio, o ponto de fusão 320,9 graus. E zinco, 419,4 graus. Ocorre que quando a gente aquece essa liga funde a 70 graus. Quer dizer, o componente aqui que se fundiria primeiro seria o estanho, 231,8. Só que a liga funde a 70 graus. As propriedades físicas das substâncias, elas são usadas como critérios de pureza. Então, quando a gente quer saber se uma substância é pura ou não, a gente submete a amostra a alguns testes físicos para ver se, por exemplo, em relação à temperatura, se tudo ocorre a temperatura constante, se bate com a temperatura de uma determinada substância ou daquela que a gente imagina que seja. Enfim, as propriedades, elas são específicas para cada substância, ok? Em se tratando de ponto de fusão, existem algumas técnicas para determinação. Existem aparelhos elétricos que determinam o ponto de fusão e existem outras técnicas que também nos permitem determinar o ponto de fusão. A que a gente vai ver hoje é a técnica que utiliza o tubo de Celli. Então a gente percebe que aqui, olha, representa um tubo de ensaio, essa parte mais grossa, e aqui dos lados, aqui, olha, são dois braços com o cotovelo aqui. E repare que ele é ligeiramente inclinado. Então a gente introduz aqui um líquido de banho, o capilar contendo a substância que a gente quer fundir, e a ideia é aquecer o líquido de banho. E o líquido de banho é quem vai aquecer a substância. Então, quando a gente vai fazer o aquecimento, a gente vai aquecer com chama. Mas a gente precisa ter o cuidado de não permitir a chama nessa posição. Porque se eu aquecer aqui, o líquido quente sobe e desce, só vai fazer esse movimento. Agora, se eu aquecer no braço até o cotovelo, o líquido se aquece, a densidade diminui, ele sobe, esfria, desce, esquenta, sobe, esfria, desce. Então, vai formar aqui uma corrente de convecção que vai uniformizar a temperatura do banho. O banho que está aquecendo
a substância contida no capilar. O professor Mário fez um esquema que ele gostaria de explicar como é que funciona. E depois a gente mostra direitinho, fazendo a técnica mesmo, o procedimento. Então, minha gente, aqui a gente tem, né, um esqueminha da montagem da aparelhagem. A gente tem aqui um suporte universal, né, tem uma garra para fixar o tubo de Thiele, né. Dentro do tubo de Thiele vai um termômetro com capilar, tá? Então esse termômetro vai ficar nesta posição aqui, mergulhado no líquido de banho, tá? Onde ele vai sofrer então um aquecimento, tá? Capilar é esse tubinho bem fininho. Então olha, é esse tubinho aqui de diâmetro muito pequeno, né? O diâmetro dele é de aproximadamente 1 milímetro, né? E ele aqui, do jeito que está, ele está aberto nas duas extremidades. O primeiro passo para a gente, né, trabalhar com o tubo capilar é fechar no fogo do bico de Bunsen uma das extremidades, tá? Aí no interior desse capilar a gente vai colocar a amostra do produto que a gente quer determinar o ponto de fusão, né? Então esta amostra ela tem que estar pulverizada e compactada no interior do tubo capilar. Então daqui a pouco a gente vai mostrar isso. Então aqui o tubo capilar, ele fechado em uma das extremidades. Aqui dentro será colocada a nossa amostra sólida, tá? E aí então a gente fixa no termômetro e aí então mergulha o termômetro com o tubo capilar dentro do tubo de Thiele, né, no banho de aquecimento, né, no líquido de banho. Bom, feito isso, a gente vai aquecer, como a Lúcia já falou, esta extensão aqui do tubo de Thiele. Então a gente vai esquentar aqui usando o bico de Bunsen, Aqui na ponta. Utilizando aqui, né, esta região aqui, sempre com o tubo sendo movimentado, né, para que a chama vá aquecendo toda esta extensão. Se eu precisar, né, cansar o braço, não estiver conseguindo mais, o que eu posso fazer é localizar a chama no cotovelo do tubo de Thiele, tá? Por um espaço relativamente pequeno de tempo. A chama também que eu vou utilizar para o aquecimento tem que ser uma chama, né, pequena, uma chama, né, de tamanho pequeno, né? Não pode ser aquela chama forte, grande, né? Porque senão o aquecimento vai ser muito rápido. Então a gente com uma chama pequena, uma chama límpida, né, a gente vai então aquecendo esta região aqui do tubo de Thiele. Bom, e durante o aquecimento a gente tem que observar o quê? A temperatura com que está, né, a temperatura que está naquele momento e se o produto que está dentro do tubo de Thiele ainda está no estado sólido. A hora que começar a fusão, né, desse produto, eu tenho que ler imediatamente a temperatura. Aí vocês vão perguntar, não, mas a Lúcia falou no início que durante a fusão a temperatura permanece constante, né? Realmente, a temperatura do produto, mas o nosso produto ele está dentro do tubo capilar, né? E o termômetro está mergulhado no líquido de banho. Então, o líquido de banho, só a hora que ele entrar em ebulição que a temperatura vai estabilizar, né? Fora isso, ele vai continuar subindo a temperatura. Então, se eu esperar fundir todo o meu produto dentro do tubo capilar, a hora que eu for ler a temperatura, ela já está acima do ponto de fusão. Então, a hora que começar a fundir, eu tenho que ler imediatamente a temperatura. Como eu sempre falo, né?
a gente tem que estar olhando, né, a temperatura e o produto dentro do tubo capilar. Ou seja, existe aquele ditado, né, com o olho no gato, o olho na linguiça, né? Porque se eu bobear, aí eu perco o meu procedimento. Geralmente, o que a gente faz? A gente faz, né, uma medida que a gente não vai considerar, só para a gente ter a faixa de temperatura em que vai ocorrer a fusão, né? E depois eu faço mais 2, 3 medidas, já sabendo mais ou menos a que ponto eu devo começar o quê? Observar o produto e a temperatura, tá? Bom, vocês já tiveram a aula aí sobre o bico de Bunsen. Então, para a gente ligar o bico de Bunsen, né, primeira coisa, a gente liga a linha principal. Esse bico de Bunsen não é como esse daqui, né, que tem o registro no bico. Então eu tenho que, né, acender primeiro o palito de fósforo, né? Então aqui na torneira do bico de Bunsen a gente liga o gás. Bom, feito isso, eu vou regular aqui no anel, né, a chama do bico. Tá vendo? Uma chama limpa, né? Não sei se está dando para ser observado. E aí então, olha, o tubinho capilar, eu vou girando ele na chama, na parte violeta da chama, né? Eu vou girando até formar como se fosse uma gotinha na parte, né, que eu aqueci, ó, né? Então ele está fechado, né? Então olha, né, eu fechei o meu tubo, só que ele está quente. Sempre que eu aquecer um material, né, eu devo colocá-lo sobre a tela de amianto. Isso daqui indica que esse material está quente. Como o tubo capilar é muito fininho, provavelmente ele aqui, ó, já esfriou, ele esfria rapidamente, né? Mas até resfriar a gente deve deixá-lo sobre a tela de amianto. Então vamos fechar mais um aqui, ó, na parte quente da chama, né? Eu aqueço, né? Não posso demorar muito, né? Se eu ficar parado aqui, ó, ele vai formar aqui como se fosse uma bengala. Aí eu perdi meu tubo capilar, né? Tá vendo? Então, né, eu devo pegar o tubo, né, e rapidamente girando para que ele feche, né? Ó, formou aqui tipo uma gotinha aqui, ficou meio tortinho, mas está pouquinho, né? Aí deixa esfriar. E aí então eu vou, né, desligar a princípio o meu tubo, né, fecho a entrada de ar, né, e aqui na torneira eu venho e fecho, né, a saída de gás. Então a montagem, né, daquela aparelhagem que a gente tinha mostrado lá com o desenho no quadro está aqui. Tem o suporte universal, né? Tem aqui uma mufa prendendo uma garra que por sua vez está prendendo o tubo de Thierry. Aqui em cima eu tenho uma argola que eu vou precisar fixar o meu termômetro, né? Então o termômetro tem aqui um fiozinho de cobre, né, que a gente fixa então na argola. Poderia fixar numa outra garra, num material qualquer, né? Bom, feito isso, a gente já fechou o capilar, né? Então tem aqui o tubinho capilar já fechado, né? Aqui eu tenho um almofariz com pistilo, onde a gente vai pulverizar, né, o produto que a gente quer, né, determinar o ponto de fusão. Então a gente está usando aqui o naftaleno, né? Então tem aqui o naftaleno, ele granulado, transfiro aqui para o almofariz,
E aí então, com o pistilo, a gente apoia o almofariz e, né, pulveriza o naftaleno. Então aqui, olha, a gente vai ter aqui, ó, o naftaleno pulverizado. Agora a gente vai compactar o produto no tubo capilar. Ou seja, vai fazer o empacotamento do capilar. Então, minha gente, olha, produto pulverizado, capilar, a parte aberta, eu vou pressionar o produto no tubo capilar. Aí ele entra um pouquinho, aí eu pego uma vareta de vidro, com ela em pé, posiciono o capilar dentro dela e solto esse capilar. Com isso, olha, o produto, né, vai sendo compactado dentro do capilar. Então a gente vai deixar aqui dentro aproximadamente 1 centímetro de produto, e esse produto não pode ter ar, né, no interior dele, tem que estar bem compactado. Então a gente vai lá, ó. Empacotado o capilar, a gente vai prender o capilar ao termômetro utilizando um anel, né, de silicone ou de borracha, né, de forma que o capilar fique, né, na altura aqui do bulbo do termômetro, né. Então o termômetro aqui, ó, fixei o termômetro com o capilar na argola, e agora então eu vou mergulhar esse capilar com o termômetro no líquido de banho. Bom, minha gente, então olha, aqui a gente tem o termômetro mergulhado no líquido de banho, e o bulbo do termômetro e a amostra tem que estar aqui na direção, né, desse braço do capilar, ou melhor, do tubo de Thierry. Então aí o que acontece? O aquecimento vai ser um aquecimento uniforme, né, na amostra, e eu vou ter a temperatura real, porque os dois estão no mesmo nível, né, eu vou ter a temperatura no momento em que ocorrer a fusão. Com a chama então baixa, de forma que esse aquecimento seja um aquecimento mais lento, né, de forma então a uniformizar a temperatura aqui no sistema. Então com o bico eu vou, né, aquecendo este braço do tubo de Thierry. Agora pode ligar. Oi? Então, minha gente, a gente fez já 3 determinações, né? E nessas determinações a variação de temperatura de uma para outra não pode ser maior do que 1 grau Celsius. Se ocorrer isso, a gente tem que fazer mais uma determinação, de forma até obter 3 resultados com diferença inferior a 1 grau Celsius. Então, dos resultados obtidos, a gente vai tirar uma média, para que esta média então seja o nosso ponto de fusão determinado. Então, pessoal, essa foi a videoaula de hoje. Vocês podem parar e assistir o vídeo quantas vezes vocês quiserem. Se vocês tiverem ou ficaram com alguma dúvida ainda, podem anotar.
fazer a pergunta para a gente, encaminhar, fiquem à vontade. É importante que vocês aprendam a técnica, né? Pelo menos tenham o conhecimento de como funciona, tá certo? Então até o próximo vídeo. Até a próxima. Até o próximo. Boa noite.